Antigamente era assim mesmo, né? Culto do Lampião. E pensa nos cultos, hein? Pensa. Hoje nós temos a tecnologia, tanto aparato, e às vezes não valorizamos. Mas Jesus, ele é bom. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5. Vocês vão intercedendo aí por mim, que eu estou hoje... Estava bem quietinho aqui. Pressão alta. Mas Jesus é bom. Capítulo 13, verso 5. Examinai-vos a vós mesmo, se estáis na fé, provai-vos a vós mesmo, ou não vos conhecei a vós mesmos, de que Jesus Cristo está em vós, a menos que estejais reprovados. Mas espero que saibais que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais nenhum mal, para que nós parecemos reprovados ou aprovados, mas para que vós façais o que é honesto, embora sejamos como os reprovados, porque nada podemos fazer contra a verdade, senão pela verdade. Os irmãos podem sentar, louvando a Deus. Eu quero intitular o tema dessa palavra, a certeza da salvação. O texto começa dizendo: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós. A palavra da ceia nós vemos constantemente, né? A gente lê, já fica bem gravado na memória. Examine-se o homem a si mesmo, coma do pão, beba do cálice. É o ato ou autoexame de avaliarmos a nós mesmos como que estamos diante de Deus. Nesse contexto nós vemos aqui o porquê Paulo vai falar aos coríntios dessa seguinte forma, né? Coríntio era uma cidade de um grande centro de comercial, cidade multicultural, cheia de religiões pagãs, filosofia grega e moralidade decadente. Havia em Coríntio orgulho intelectual, disputas internas, influências de falsos mestres. Nós vemos uma hora ou outra, ou constantemente, desde a primeira carta e a segunda carta de Coríntios, Paulo repreendendo os irmãos e ensinando os irmãos, porque tinha alguns que colocavam o outro na justiça, né? Olha que irmãos, precisava mais de inimigo, né? Colocava um na justiça, era Coríntio. Um povo que tinha todos os dons, mas era carnal. Como que pode ter todos os dons e ainda ser um carnal? Por isso que dom não quer dizer nada. É Deus que dá dons aos homens, Deus não tira só no último dia. Porque o dom não aprova o meu caráter, né? Por isso que tem gente pregando por aí, fazendo e acontecendo. E aí a gente vê pela árvore, se conhece, se tem fruto ou não, né? E aí você fala, mas como? Aí Deus vem com a palavra dizendo, eu velo por minha palavra.
no juízo final nós vamos acertar os ponteiros. Porque o compromisso de Deus maior é com a sua palavra. Por isso que tem gente pregando em adultério, louvando em adultério, em fornicação, e por aí vai. E aí alguns dizem, mas como? Eu me perguntava quantas das vezes assim também, mas Deus vela por sua palavra para fazer cumprir. Porque até mesmo pode ser que, como eu estou pregando, pode ser que não me salve. Eu vou usar a mim, né? Salva aquele que ouve. Então é um compromisso muito sério. E o tema dessa palavra, a certeza da salvação. Se eu perguntar nessa noite, você tem a certeza da salvação? Se Cristo raiar nas nuvens hoje, ou se a morte bater no teu calcanhar e dizer hoje vamos embora, você vai dizer, vamos embora. Ou você vai gritar dizendo, não vem agora não, que eu tenho que alinhar algumas coisas que está tudo fora do lugar. É tempo de preparar, é tempo de estar preparado, irmãos. Jesus breve voltará. A situação de Coríntio, uma igreja marcada por divisões doutrinárias. 1 Coríntios 1-3, imoralidade, disputas judiciais, abuso dos dons, ataques contra a autoridade apostólica de Paulo. Paulo chega em Coríntio e agora ele tem uma grande resistência desse povo, porque se sentia autossuficiente. Um povo que não aceita como apóstolo, disputas internas, sem uma hora ou outra nós vamos ver que um dizia assim, eu sou de Paulo, outro dizia eu sou de Apolo, e sabe aqueles grupinhos? E quando tem grupinho na igreja não dá certo, irmãos. Deus não trabalha com panela, irmãos. Deus trabalha com vaso. Hoje eu vou falar bem devagarzinho, porque a mente parece que está bem... Hoje é 1.0 hoje. 1.5, o raciocínio está lento. Deus não trabalha com... Deus trabalha com o quê? Com vaso. O propósito da segunda carta é defender o seu apostolado, restaurar a obediência da igreja, corrigir os falsos mestres, conduzir a igreja ao autoexame espiritual. Perceba que Paulo ele não aponta para julgar ninguém, mas ele aponta para dizer, olha, examine-se se vocês, de fato, estão na fé, e provai-vos a vós mesmos. Será que nós fazemos essa avaliação, irmão? Será que você se pega às vezes pensando, como é que está a minha vida? Você já se olhou no espelho assim? Sabe quando você vai pentear o cabelo e você já se olhou no espelho dizendo, e aí, como é que você está? Como é que está a sua vida? É para a gente refletir, irmãos, que a vida é um sopro. Provérbios vai dizer, ele é como um vapor. Tem gente que estava com tanto ímpeto e de repente, quando você vai ver, você vê a notícia, meu Deus, fulano morreu. Aí você fala, meu Deus, como assim? Mas ontem eu falei com ele, ontem eu falei com ela e de repente, a vida é como um vapor. Passa rápido. E precisamos estar preparados para a vinda do Senhor Jesus. Quer seja no individual, ou quer seja no coletivo com toda a igreja. Amém? Examinai-vos. O que é examinar? Significa testar, avaliar a autenticidade, como quem prova uma pureza, uma prova de metais. Os irmãos que trabalharam, vou usar acho que o Sidney, né? Me permita, o Sidney trabalhou numa empresa com metais, ele vai saber o que eu vou falar aqui. O que é testar o material? Tinha um produto na empresa que eu trabalhava para avaliar qual era o tipo de ferro. Colocava lá
uma química lá e dizia, isso aqui é inox, isso aqui é alumínio, isso aqui é ferro fundido, isso aqui é não sei o que, não sei o que. Assim é a vida do cristão. A Bíblia vai dizer, se não me falha a memória, não sei se é uma das cartas de Pedro, que a vossa fé será provada como ouro no fogo. Porque, eu não sei se você já teve a curiosidade de pegar o processo do ouro, o porquê tem que passar o ouro no fogo. Você já teve essa... Eu vou pesquisar. Porque o ouro tem que ser provado no fogo. Por que tem que ser colocado no fogo? Para tirar toda a impureza do ouro. Assim é a nossa vida. Para se tornarmos como Ele é, irmãos. Por isso que a Bíblia diz: sede santo, porque eu sou santo. O que é ser santo? É ser separado. Em toda a vossa maneira de viver. Em toda, não é só... Algumas pessoas dizem, não, eu tenho que ser santo só no espiritualmente. Meu corpo não, meu corpo eu faço o que eu quero, eu mando nele, eu pinto e bordo, não. Eu sempre digo que a nossa vida fala, 3 coisas da nossa vida fala. A Bíblia tem um hino da harpa que fala assim: corpo, espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstias verdadeiras, em oblação de amor. Aí diz assim: em tudo a Deus consagro, em Cristo vi voltar, ó Deus. Eita glória, povo afiado, mas vamos lá. Examinar é testar, avaliar a autenticidade como quem prova a pureza de metais. A ideia de prova rigorosa para ver se a fé é genuína. Nesses últimos dias Deus vai fazer isso. Para ver se somos cristãos mesmo, né? Porque a gente fala crente, né? Para ver se nós somos cristãos de verdade. Na hora que como eu disse, né, na hora que o chicote estralar, será que nós somos cristãos de verdade, irmão? Quem daqui está pronto para entregar sua vida, perder a sua vida por Jesus? Você tem essa noção? É provar. É para nós se pensar, eu sempre digo, não é vir à igreja, é ser igreja. E ser igreja tem que estar preparado para o que der e vier, irmão. A Bíblia diz que os dias é maus. Literalmente estamos vivendo uma grande guerra espiritual, irmão, e ninguém vai vencer de braços cruzados, cantando musiquinha que traz uma alegria no nosso coração, sem edificação e sem fortalecimento. É a oração. 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. A gente fala direto aqui, irmão, não adianta, se não entrar pelo caminho da oração, quando o dia mal bater na tua porta, você não vai ter força, irmão. Ah, pastor, eu gosto mais de louvar. Eu também gosto de louvar. Eu gosto de cantar, pastor, eu me arrepio todo, fico todo arrepiado. E orar, você não gosta não, você fala que vai para o céu e não ora. Como que um cristão quer ir para o céu, meu Deus do céu, e não ora? Agora é uma chave de fenda. Ah, eu sou cristão, mas não ora, só gosta do movimento. Quando tem movimento, está no meio. Quando tem oração, não está no meio. Irmão, o culto de libertação é esse aqui.
como que eu quero conhecer Deus se eu não oro, se eu não leio Bíblia, se eu não consagro? Precisamos despertar, irmãos. O Senhor falou para uma das 7 igrejas da Ásia: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. Mas se alguém ouvir a minha voz, imagina o dono da igreja batendo na porta, dizendo: abra a porta desse coração. É tanta indiferença. Mas vamos lá. Examinai-vos, e agora ele diz: provai-vos. Vamos ver esses verbos aqui. Significa colocar à prova, experimentar e verificar a resistência. Aqui para os obreiros, é claro que eu não sei se eu vou fazer isso, né? Mas eu estou brincando. Tinham alguns pastores antigos, quando separava alguém dizendo assim: olha, nós vamos separar você para presbítero, você para diácono, você para tal. E aí vai ter a prova, tá? Se você for aprovar. E de repente deixava rolar, passava 1 mês, 2 meses, 3 meses, e de repente aí o pastor vinha de propósito. Ó, eu tô dentro do estudo. Ele vinha e pisava no pé do obreiro, assim, sabe, assim, pisava assim para ver o estupim do... Aí tinha obreiro, já ficava possesso, irado, já era reprovado. Mas pastor, como isso, pastor? Outro eles falavam: irmão, você vai pregar tal dia, tá? Aí chegava no dia de pregar, falava: irmão, hoje você não vai pregar não. Aí o irmão ficava, aí tinha uns que ficavam tranquilos: não, pastor, fique em paz. Se Deus fazer com a gente, será que a gente vai ficar em paz, ou a gente vai ficar dando piti porque a bênção não veio? Sim, eu vou na igreja, sou fiel. É de se pensar, irmão. É só uns pensamentos, umas analogias que a gente parece ser besteira, mas é uma verdade, irmão. Quer conhecer alguém, irmão? Não é dar poder. Poder. Hoje está difícil, irmão. Ora por mim aí, eu falo para vocês. Poder não corrompe, apenas revela quem era corrompido. Ah, é porque fulano quando passou a ser pastor, ficou soberbo. E fulano quando passou, continua na mesma, não mudou. Porque o poder não corrompe, revela quem era já corrompido. Você quer conhecer a árvore? Conhece pelo fruto. Por isso que a gente tem que ter um cuidado com Paulo. Paulo ele advertia na questão de neófitos, pessoas neófitas na fé, pessoas novas na fé, que o entusiasmo, oh Jesus, me ajuda hoje, Pai, dá graça. O entusiasmo é bom, mas tem que ter o cuidado, que o entusiasmo acaba às vezes. Aquela euforia, aí de repente você aperta, aí aquele fogo acaba. Por isso que é melhor devagar e sempre. Constante. O que é um constante? Todo dia ele é assim. É melhor do que correr. Hebreus capítulo 12, olhando para Jesus, correndo com paciência, olhando para Jesus, o autor, consumador da fé. É correndo, mas com a expectativa lá em cima. Não desesperado. É correndo no trote, como diz, né? Do
cavalo, no trote. Vou chegar lá. Porque quem já sai afoito... Chega lá. Vamos lá, vamos pensar de novo aqui, irmão. Hoje... Eu não sei se vocês já fizeram caminhada ou já fizeram corrida, alguma coisa assim. Tem gente que fica naquela afobação, né? Eu vou chegar em primeiro. Aí sai correndo, atropelando todo mundo. De repente tá... Aí de repente vem alguém que está lá. E vai passando. É assim. A vida cristã não é para os apressados. Examinai-vos a vós mesmos, se estáis na fé. É quando tirar... irmão, vou falar por mim, tá? Eu vou usar eu. Se tirar a minha posição de pastor, será que eu continuo como eu sou? Se Deus falar assim, a partir de hoje, Erivan, você vai ficar tranquilo. Será que eu vou espernear? É de se pensar. Examinai, provai-vos. Verificar a resistência, Jesus. Não é duvidar da fé, mas confirmar a sua lealdade. Se a nossa lealdade é a Cristo de fato, irmãos. Como diz um louvor, cantar na bênção, quando tudo vai bem, é fácil ficar animado, não é? Não é ou não é? Aí você vem aqui, canta aquele louvor. Mas quando as coisas estão dando tudo errado. Lembra de Jó? Vontade permissiva de Deus. Naquele dia Deus dá testemunho, fala dizendo, viste meu servo Jó, homem íntegro, fiel, que se desvia do mal. Foi Deus que deu testemunho de Jó. E aí o inimigo fala, mas também tu cercaste ele de bem, tá vendo aí, ó? Ele só te serve porque o Senhor deu tudo isso para ele. Aí começou o desafio, oh Jesus, guarda meu pai. Então toca dele, só não toca? Não. E aí começou a prova. Ô irmão, que Deus nos livre, né? Porque se fizer com alguns, irmão, desvia, para, murmura, chuta o pau da barraca. Que Deus nos livre. Ó, primeiro verbo, examinai-vos. Segundo, provai-vos. Agora, reprovados. Reprovado no teste, metálico, falso. Alguém que parece crente, mas não possui Cristo. É quando a prova vem, quando a dificuldade vem, que nós vamos conhecer, que Deus vai ver de fato quem é e quem não é. Malaquias vai dizer, e vereis outra vez a diferença entre o que serve e o que não serve, entre o justo e o ímpio. Quem estava aqui quinta-feira? Salmo 1, lembra? Não tinde, bem-aventurado é o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer. Olha que lindo esse salmo. Esse salmo é maravilhoso, irmão. Nela medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiro, plantado, que no tempo certo dá fruto, irmãos. Aí lá embaixo do versículo 6, não é assim com os ímpios, que serão como a moinha que o vento vai e leva. Perceba que irmão, não tem meu termo. A palavra de Deus é sim, sim, não, não, passou disso, já é procedência maligna. Aqui para nós só existe 2 caminhos, céus e inferno, não existe 3, céu, inferno. A gente tem que entrar pelo caminho certo, verdadeiro, sincero.
reprovados. Alguém que parece crente, mas não possui Cristo. Nada podemos contra a verdade. Verdade aqui é o evangelho de Cristo, não é a minha verdade, porque algumas pessoas dizem assim: eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. Não, aqui na igreja não existe isso. A verdade aqui é a verdade absoluta de Cristo, do evangelho de Jesus. Aqui não é, o pastor tem a verdade dele, o Sidney tem a verdade dele, a irmã não. Não existe isso aqui. A verdade do evangelho é absoluta. Nada. Cadê? Vamos lá. Cadê? Porque nada podemos fazer contra a verdade. Aqui é o evangelho, tá? Não é verdade relativa. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Não, isso é verdade relativa. Porque nada podemos fazer contra a verdade, versículo 8, senão pela verdade. Paulo não pede muito seguindo o pensamento grego, ele apela para a simples definição, a expressão da verdade. Sendo assim, é impossível exercer a plena autoridade apostólica de uma maneira que não tenha a verdade como fundamento. Portanto, se a verdade que é Cristo for reconhecida pelos cristãos até a sua chegada em Coríntio. Então a verdade é Cristo, não é o que eu acho, não é o que eu penso. A verdade é Jesus. João 8,32, e conhecereis o quê? A verdade vos libertará. A verdade absoluta. Paulo afirma que seu ministério só trabalha a favor da verdade. Nada podemos contra a verdade, irmão. Por isso que a mentira, como diz, né, o mentiroso, o maior mentiroso do mundo, do Brasil e do mundo. Dá para fazer o filme O Mentiroso 2 ou 3. Não vou falar o nome do dito cujo, né? João 8,44, né? Quem mente é filho de quem? Meu Deus, né? Como tem crente que mente, né, irmão? Pastor, tem crente que mente na maior cara lavada e pensa que vai para o céu. Não sei que céu, né? Céu da boca, só se for, porque não há naturalidade. Não, eu ainda juro de pé junto ainda. Eu juro pelo sapo que morreu lá na enchente. Não, irmão. A Bíblia diz: não jurei pelo céu e nem pela terra. A gente tem que ser verdadeiro, porque a gente vai ser pego na nossa mentira e vamos ficar com o pai da mentira. Deus nos chamou para viver na verdade. Amém? Nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. A certeza da salvação, a carta nos mostra que a salvação verdadeira produz evidência, irmãos. Assim como o novo nascimento, né? Produz evidência. Visíveis. A fé genuína nunca é oculta, transforma a vida, caráter e escolhas. A fé genuína. A fé não é uma empolgação da carne. A fé é certeza. Hebreus capítulo 11 vai dizer que a fé é a certeza das coisas que não se vê, mas é prova daquilo que se espera. Como reconhecer a autenticidade da fé? Primeiro, a fé autêntica se conhece pelo autoexame. Eu olho para dentro de mim e eu digo: eu preciso melhorar. É uma avaliação contínua. A ordem está no imperativo presente, ó. Continue examinando sempre. Por isso que a Bíblia diz: examine-se, ceia. O homem a si mesmo, continue examinando sempre. Já estou melhorando, hein? Ô glória, sai para lá. Volta normal em nome de Jesus. Se eu morrer também pregando, vai ser uma honra. Continue examinando sempre. A vida cristã é uma caminhada de vigilância.
Por isso que a Bíblia diz em Hebreus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É todo dia, constantemente. Assim como o motorista que tem que estar a todo momento, principalmente, né? Diácono Alex, que dirige ônibus, é uma grande responsabilidade. Tem que estar a todo momento ali apercebido nos retrovisor, com quem desce, quem sobe. É ou não é? A vida cristã é assim, temos que ficar atento. Quem às vezes entra na nossa vida e às vezes quem está saindo. Tem que estar atento, apercebido. O padrão do exame não é comparar-se com as pessoas, irmãos. Nunca queira comparar-se com alguém. É porque fulano é assim, Beltrano é assim. Não, nunca queira comparar. O erro dessa geração que quer comparar. Por que ele e não eu? Por que ela e não eu? É confrontar-se com a palavra. Salmo 139, 23, 24. Sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus. Lamentações 3:40. Esquadrinhemos os nossos caminhos. Deus conhece os nossos caminhos. O coração do homem, eu sempre digo que só Deus conhece, irmão. Nem a nossa esposa, nem o filho conhece o nosso coração. Deus conhece. Tiago 1, 23 e 25. A palavra como espelho. É você avaliar todo dia dizendo: Deus, me guarda, tem misericórdia de mim, Senhor. A fé autêntica se reconhece pela presença de Cristo. Jesus Cristo está em vós, versículo 5. Jesus Cristo está em vós? Oh, meu irmão, que possamos em nome do Senhor Jesus Cristo Cristo em nós é a maior evidência da salvação. Não é religião, igreja, rituais. É Cristo habitando o amor dele. Jesus disse: vós sois os meus discípulos. Vocês vão fazer o que eu vos mando. Cristo em nós é a maior evidência da salvação. Eu pergunto nessa noite: Cristo habita em vós? Nas atitudes, no falar, em toda a sua vida, Cristo habita em você? Sinais da habitação de Cristo: transformação moral. Como que eu digo que eu sou um cristão, que eu sou uma cristã, que eu sou o servo de Deus, se eu ainda continuo com a minha boca mais suja do que o chão? Agora vai apertar. Sinais da habitação de Cristo: transformação moral. 2 Coríntios 5:17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já se e tudo se fez. Mas tem umas pessoas que, como eu falei esse dia no discipulado dos irmãos que foram batizar no domingo, tem gente que diz assim: eu não sei se vocês já ouviram, né? Eu já ouvi de um monte. Eu batizei, mas o meu braço ficou de fora. Você já ouviu isso aí, não, Alex? Eu batizei, mas se pisar no meu pé, nasceu de novo. Não é possível um negócio desse não, moço. Como diz o mineiro. Não, eu não levo desaforo para casa, hein? Olha assim, olha. Então tá bem longe de...
Não nasceu de novo, não. Qual é os sinais? Qual é a evidência? É transformação, irmãos. Boca. A Bíblia diz que a boca fala do quê? Me ajuda aí a pregar. A boca fala do que o coração está. Por isso que uma hora ou outra você vê uns crentes mais carnudos do que... Em vez de ser igual aquele pastel de rodoviária, né? Pouca carne e muito óleo, é o inverso. É muita carne, pouco óleo. A carne sempre está acima do espírito. Não leva desaforo para casa, tudo quer brigar, resolver no braço, se vinha. As evidências é desejo pela santidade. 1 Pedro 1:15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede-vos também santo em toda a vossa maneira de viver. O que eu aprendo com isso? Em toda a minha maneira de viver, eu tenho que ser santo. No meu falar, no meu vestir, no meu olhar, em tudo eu tenho que glorificar a Deus, amém? Se alguém estiver dormindo aí, dá um cutucão assim, fala, dorme não, deixa para dormir em casa. Eu sei que nessa hora vem canseira, vem um monte de trem, irmão, porque na hora da palavra é a hora mais que o cão atento, os crentes, para não ouvir a palavra, sabia? Na hora do louvor todo mundo fica animado, aí levanta a mão, aí arrepia, aí na hora da palavra fica aquela cara de maracujá de gaveta. Ele foi batizado no vinagre, né? Vamos descontrair um pouco. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede santo. Em que, Deus? Em toda a vossa maneira de viver. Então, irmão, em toda a nossa maneira de viver. É igual eu falei esses dias, né? Eu vou falar, irmão, Esse dia eu falei que até as nossas roupas prega, sabia? Passou roupa, prega. Isso dá o que falar, né? Se for cair nas redes sociais, misericórdia. Você conhece um médico pelo quê? Me ajuda a pregar aí. Você conhece o médico pela veste. Você conhece o policial pela... Agora eu vou ser mais ousado agora. Não escandaliza não, hein? Você conhece uma mulher da vida pelo quê? Pelas vestes, não é? Sede santo em toda a vossa maneira de viver. A minha vida glorifica a Deus. Tudo glorifica a Deus. Até no seu comer. Se você comer demais, você está pecando. Porque a gente trata o pecado da glutonaria como algo tão comum. E é algo tão sério quanto os outros. O crente come 10 vezes, repete 10ª vez. E está tudo normal. E já pecou. Aos outros olham e dizem, olha lá o glutão. Irmão, a gente... É muito sério, as pessoas não... Mas vamos lá, vamos correr. Primeiro, desejo da santidade, sensibilidade ao pecado. O pecado está vindo. Por isso que diz a Bíblia em Hebreus, deixamos o embaraço, o pecado que estão de perto nos rodeia e corramos com paciência. O embaraço é o quê? É o pecado, é a sedução. Sensibilidade ao pecado, obediência crescente, desejo de buscar a Deus, desejo de orar. Se eu quero ir para o céu, tem que ter esse negócio aí, porque se não tiver, está morto, não nasceu não. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
Gálatas 2:20, Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu não vivo mais para mim, como eu falei semana passada, eu vivo para a glória dele. Meu desejo é de estar nos cultos para ouvir a sua palavra, de buscar a sua palavra, de adorar o seu nome, mas se isso não tem no meu coração, alguma coisa errada tem em mim, não é possível. Se um cristão não tem desejo de orar, porque orar não pode ser uma não pode ser uma cruz, né? Porque para alguns é uma cruz, né? Tem que orar, irmão. Se orar, o bicho foge. Se não orar, o bicho pega. Colossenses 1:27. Cristo em vós, esperança da glória. Quando eu vivo para a glória de Deus, é Cristo em mim, uma esperança mais viva do que nunca em glória, que é Jesus. A fé autêntica é comprovada pelos frutos. Quer conhecer? Como diz o pregador Lu, né? A árvore que não produz fruto vira lenha. A árvore que não produz fruto, é a Bíblia, irmão. Vira lenha. E a lenha serve para quê? Para o fogo. É a única coisa que serve a lenha. Jesus disse, capítulo 15 de São João: eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o lavrador, o agricultor. Toda vara em mim, que não der fruto. Agora ele vai dizer algo tão interessante. Eu podo, porque é diferente de corte, né? Corte é para ser lançado fora. Eu podo para que dê mais fruto, mas aquela que não dá fruto eu corto para ser lançada fora. Vai chegar o dia da colheita, irmãos. Quem é, quem não é? Vinho, bendito, maldito, não conheço. Não. É o dia da separação. Muitos me dirão, Deus vai dizer, eu não conheço. Partai, entrai. As mulheres sabem muito bem disso. Lembra lá você pega 1 quilo de feijão e você faz o quê? Não sei se você faz isso, está tudo moderno, né? Ou você coloca na máquina lá e a máquina fica separando. Quem ainda separa aí? Hein, Major? Josilene, Aí você coloca em cima da mesa e diz, aí faz assim, faz uma brincadeira assim, ó. Entra, não entra. Assim vai ser naquele dia. Vai ser separados. Está escrito, irmão, não é o pastor está falando, não, está escrito na Bíblia. Um será separado, um para a direita e outro para a esquerda. Um para a redenção, para a salvação, e outros para o grande e terrível dia. Vai ser a separação. Mas vamos lá, voltar aqui para terminar, né? Olha, eu pensei que eu não ia aguentar, não. A vida produz o que está dentro. Você conhece a árvore? Ela dá fruto quando ela está junto a ribeiros de água que na estação certa ela dá fruto. Pelos frutos o conhecereis, Mateus 7,16. Porque não adianta eu passar uma vida toda indo nos cultos, na igreja, irmãos, e ser uma árvore frondosa, bonita, cheia de folha e não tem nada de fruto. Imagina naquele dia, como diz um hino da harpa, sabendo que poderia muitas almas Jesus levar, mas pela minha negligência, Deus vai dizer, cadê as almas? Ah, Senhor, é que eu não tinha tempo. Aí Deus vai dizer assim, é que você não tinha prioridades. Sabe por que nós vemos, eu vou falar por mim, eu me canso de ouvir pessoas dizendo, é que eu não tenho tempo. Aí o camarada trabalha 200 horas e não tem tempo. É que não tinha prioridade. Fala assim, ó, é que não era a minha prioridade orar, ir para o culto da palavra, não era a minha prioridade.
Fala, vamos ser realistas. Não é a minha prioridade orar, porque orar é muito cansativo. Isso aí é coisa para os antigos, isso é para os crentes. Não é a minha prioridade. A minha prioridade é louvorzão, minha prioridade é movimento, minha prioridade é quando tem bastante gente. Aí eu gosto de aparecer, eu quero estátua. Fala assim. A gente tem que se converter de verdade, irmão. A gente precisa se converter. É que não é minha prioridade. Mas vamos lá. Quem está feliz, dá um glória aí, irmãos, pelo amor de Deus. Gálatas 5, 22 e 23. Os frutos do Espírito. A vida que produz dentro. Amor, alegria, paz, domínio próprio. Não é domínio próximo. É domínio próprio. Amor, diga assim, ó, amor, alegria, paz, domínio próprio. É os frutos, os 9 gomos dos frutos do Espírito. Longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Aí depois vai dizer mais lá, acho que mais em cima, se não me falar a memória. Mas as obras da carne são 16 contra 9 do Espírito. E as obras da carne é facções, emulações, inveja. E por aí vai. E está tudo dentro da gente, hein? Que a gente pensa que é crente super-homem, mulher maravilha, que não tem. Por isso que a Bíblia diz que ambos militam entre eles. Por isso que tem dia para você vir para o culto, é uma prova. É ou não é? Hein, Majô? Manjôs. É uma prova para você vir para o culto, a carne dizendo, fica hoje. É igual hoje, né? Fica descansando, você está muito cansado. Fica descansando. Não que é válido, né, irmão? Aí o Espírito vai lá, vai no culto hoje, vai. E ambos militam entre eles, irmão. É uma luta constante. Oh, Jesus. João 15:5 vai dizer: quem permanece em Cristo dá muito fruto. Quem vai frutificar aqui? Quem já está frutificando para a glória de Deus. As obras, irmão, isso aqui é automático, tá? Isso é automático. As obras da carne são indício da reprovação. Por isso que tem algumas pessoas que quando você vê, é porque não passou no teste. Deus falando, não. Lembra de Saul? Samuel, Samuel, o que você está tendo na cabeça, Samuel? Samuel era profeta. Está escrito no texto. Já tem um rejeitado. Você fica com dó de Saul, está escrito no texto. Tá com dó de Saul, eu tendo rejeitado? Para de graça. Já tenho provido um rei. Mas Senhor, para de graça. Então a gente tem que ter cuidado, irmãos. Temos que ter muito cuidado. A obra da carne são indício da reprovação. Gálatas 5, 19, 21. Quem vive nas práticas não herdará o reino de Deus. Agora vamos fazer questão. Coloca para mim aí, Sidney. Gálatas 5, 19, 21. Vamos ver. Eu quero que vocês leiam agora. Bem alto. Ó, 5,19, vamos ler?
Está escrito, né? Facções, inveja, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfias, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, beberreiras, orgias. A respeito dessas coisas vos falo como já vos falei outrora. Os que praticam não herdarão o reino de Deus. É muito sério, irmãos. A vida cristã é muito sério. E tem gente brincando com a salvação. Tem gente brincando de crente, de pastorzinho, de louvorzinho, de cantor. Tem gente brincando. Estão abusando da graça e vai ficar sem graça. Mas vamos lá. A fé autêntica permanece na verdade, tá? A verdade é o critério, é a doutrina correta, é sinal de fé verdadeira. A verdade é o que nos mantém, é o nosso guia, é o nosso leme, é a verdade do Evangelho. Falsos mestres eram combatidos com a verdade, Paulo está dizendo. Vocês podem até contestar a mim, mas não podem contestar a verdade. Aí tem crente, tem cristão que não tem capacidade. Dá um pouco de volume aqui para mim, Sidney. Tem cristão que não tem capacidade, irmão, de combater a uma heresia, alguém que está falando neiras, com falsos profetas por aí. Nós temos que combater, irmãos. Não podemos ter medo, não. Como que eu vou combater, pastor? É com a verdade. Por isso é isso aqui, a gente precisa conhecer a verdade. Os que abandonam a fé mostram que não eram nossos. Quantos que diziam ser cristão, saíram da igreja e viraram um Satanás? Quantas pessoas que estavam na igreja um dia, aí saiu da igreja, meu Deus do céu, se apostataram da fé. O que é apostatar da fé? É dar ouvido a espíritos enganadores. É a escolha que cada um faz, apostatar da fé. É muito sério, irmãos. 1 João 2,19. A fé autêntica é comprovada pela perseverança. A igreja primitiva está escrito e perseverava no templo todos os dias, na comunhão, no partir do pão, e tinha tudo em comum. Perseverar é prova de fé. Mateus 24:13, perseverar até metade, até o fim. Eu quero chegar no céu, perseverar. Paulo vai dizer a Timóteo: Timóteo, meu filho, persevera nessas coisas. Qual nessas coisas? Na palavra, na oração, na doutrina, ensina o povo. Cuida de ti mesmo, Timóteo, e também da sã doutrina. Perceba que o cuidado de Paulo a Timóteo é: esteja bem, porque se você não estiver bem, Timóteo, como que você vai ensinar os outros, Timóteo? Então cuida de ti mesmo e depois cuida do rebanho que Deus deu na sua mão. Amém? Não somos dos que retrocedem, ou seja, Hebreus 10:39, não somos daqueles que voltam para trás, mas daqueles que avançam ao encontro de Jesus. O salvo pode cair, mas não permanece caído. Provérbios 24:16, 7 vezes cairá o justo e se levantará. Vou repetir: o justo cairá 7 vezes, aleluia, mas 7 vezes Deus o levantará em nome de Jesus. Ele não fica prostrado. Glória a Deus. Quais as marcas claras da fé autêntica? Transformação visível, 2 Coríntios 5:17. Obediência crescente,
João 14, 21. Amor por Deus e pelo próximo, João, primeira epístola de João 3,14. Perseverança, Hebreus 10, 36. Sensibilidade ao pecado, Salmo 32, 3 e 5. Sede pela palavra. Sede pela palavra. Esse aqui eu vou fazer questão de ler. Primeira Pedro 2 e 2. Como bebês recém-nascidos, desejai o leite sincero da palavra, a fim de que assim possais crescer, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Lindo isso aqui, né? Como o bebê recém-nascido, o desejo, sabe o desejo do recém-nascido pelo leite materno da mãe? Assim Pedro vai dizer: sois vós, desejai com sinceridade a palavra. Por isso que eu repito aqui, não me canso de falar, irmão, a palavra. Se a gente não entrar pelo caminho da palavra, irmão, você pode fazer show todo dia, mas não vai ter transformação. Você pode cantar todo dia. É a palavra que liberta, que transforma, que regenera. Alguém crê na palavra aqui? Testemunho do Espírito, Romanos 8,16. Romanos 10, 17, não me falha a memória, diz que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra. Para nós caminhar para o fim, a certeza da salvação não vem do sentimento, mas da confiança da palavra. 1 João 5,3, a palavra para saberdes que tendes a vida eterna. A certeza é o fruto da obra do Espírito. O Espírito clama, Abba, Pai. Romanos 8,15. 3 coisas que gemem: o Espírito Santo, a natureza, que eu sempre digo aqui, e a igreja geme pela redenção desse corpo e a transformação. Quem espera ansiosamente o Senhor Jesus por essa transformação? A certeza é alimentada pela obediência, Hebreus 6:11. Plena certeza é resultado da diligência, é das mulheres prudentes que levam azeite nas lamparinas até o encontro do esposo. Ele vai vir, eu tenho que estar preparado. Eu não sei que momento, mas eu sei que eu tenho que estar preparado. Amém? Concluo. A autenticidade da fé não é prova pela emoção, mas pelo exame. O autoexame, fruto, perseverança, amor na verdade e a presença de Cristo. A certeza da salvação não é um orgulho espiritual, mas é fruto da verdade do Evangelho atuando dentro de nós. É isso que precisamos ter dentro de nós, esse anseio pelo céu e pela palavra de Deus que nos transforma dia após dia, onde há Cristo, há transformação. Nossa, hoje eu estou enxergando vocês tudo embaçado assim, parece que eu estou com óculos. Estou vendo aqui uns 3 Alex ali. Misericórdia, irmão. Irmão, só Deus. E eu encerro. Onde há frutos, há certeza. Se coloque de pé. Vamos agradecer a Deus.